as pessoas que puderem doar, será muito bem-vinda, né, o que for possível. E aqueles que têm doado, assim, a eterna gratidão, né, porque essa contribuição é que tem tornado possível esse trabalho tão intenso social da casa, né. A casa também, para a casa também, para ajudar nesse trabalho social, ela está fazendo uma rifa de um conjunto de joias, né? É uma joia, pelo que eu estou vendo aqui, essa foto muito bonita, né? Então, estão sendo vendidos rifas, R$ 20 o número. E todo esse valor, ele é revertido nos trabalhos sociais da casa, né? Que além desse trabalho social dos alimentos de 90 famílias, ela também oferece o lanche aos sábados para os moradores em situação de rua. Então, aqueles que tiverem disponibilidade, pode procurar um trabalhador para adquirir o número. Aqueles, né, que puderem também oferecer para outras pessoas, nós agradecemos. Tá bom? A casa ela tem palestra e passe todos os dias. Então, dados os recados, né, necessários para o funcionamento da casa, eu convido a todos para que a gente possa aquietar o nosso coração. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Vamos procurar nos conectar, respirando fundo, aquietando a alma, sentindo essa amorosidade que nos envolve a todos. Não por acaso, nenhum de nós se encontra aqui hoje. Muitas vezes, para que a gente tome a decisão de vir a uma casa, nós temos aí, já recebemos a ajuda e o concurso dos nossos anjos guardiões, que vão nos inspirando e vão nos trazendo para o caminho dessa casa tão acolhedora, que nos inspira e nos ensina e nos fortalece tanto. Então, com essa certeza, vamos nos interiorizando, nos recolhendo no mais profundo do nosso ser, onde habita a nossa centelha divina, onde habita a luz e o amor mais profundo em cada um de nós, onde o Pai habita em cada um de seus filhos. E nesse estado de alma, vamos fortalecendo a nossa fé e vamos pedindo a esse Mestre Jesus de amor e de luz, que Ele nos fortaleça, a todos nós, no propósito maior do bem, do amor e da verdade. E que os nossos anjos guardiões nos ajudem no processo de aprender a compreender, de aprender a amar, de expandir a nossa consciência, de aprender os ensinamentos de hoje e de nos fortalecermos no propósito maior da prática. E assim pedimos licença para os mentores queridos desta casa para iniciar o nosso trabalho, e recebemos a nossa querida Sandra para as palavras que irão nos incentivar na nossa caminhada. Que assim seja. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui aprendendo um pouquinho com essa doutrina tão maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre recapitulação do livro Indulgência, capítulo 2, Médium Chico Xavier e o Emmanuel, que fez essa mensagem linda. Recapitulação. Começa o texto dizendo assim: cada dia na Terra, a vida se te recomeça no coração. Então, independentemente de qualquer situação, o dia recomeça.
E ele deve recomeçar dentro de nós, independentemente daquela situação que estejamos passando, época de guerra, época de paz, de chuva ou de sol, a terra continua, a vida sempre se coloca presente para nós encarnados e também para os desencarnados. Então a terra, ela faz o seu movimento de rotação, formando o dia, de translação, o sol formando o ano. Então dias, semanas, meses, anos vão se passando. E às vezes a gente quer dizer, para tudo, quero ficar debaixo da coberta, não quero saber de nada, né? Como se tudo pudesse ser resolvido dessa forma, não é assim? Mas independente de qualquer coisa, há um convite à vida. E se nós pensarmos na noite, a noite fica tudo mais gigantesco, os problemas parecem maiores, as dores se intensificam, né? Interessante, quando eu estava lendo esse texto, que eu lembrei do livro Missionários da Luz, onde uma equipe socorrista, André Luiz se engajou nessa equipe socorrista, do Alexandre, eles estavam fazendo um trabalho atendendo uma solicitação de uma mãe desencarnada para o filho que estava moribundo, estava ali prestes a desencarnar. E aí ela vai nesse serviço intercessório pedir para que ele permaneça ainda um período na Terra por conta de trabalhos, de situações familiares inadiáveis. Então essa equipe foi até lá e agindo à noite. Então me chamou a atenção, e quando eu li isso, eu logo lembrei desse fato. Por quê? Durante o dia, as nossas emanações, nós estamos na correria, no dia a dia, mesmo que a gente faça emanações ruins, os raios solares acabam dissipando. Mas à noite, a gente fica mais temeroso, porque nós não temos ação desses raios solares. Então, tudo fica pior. Mas, né, Deus sempre nos acolhendo, Ele faz com que essas equipes trabalhem melhor também. Porque se os raios solares podem dissipar de uma forma para o bem e para o mal, também dissipam. Então, à noite, a ação desses socorristas é melhor. Então, ali foi feito todo um trabalho. Leiam, tá? Não vou contar tudo não, porque tem muita coisa nesse capítulo. E aí ele recebeu uma moratória de uns 10 meses. Então, tem aquela melhora, tal, mas muito bonito esse capítulo. Mas falando dia e noite, a gente vai fazer então um paralelo com não só alguns anos, mas toda uma existência, né? Então, acreditando ou não, nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos novamente. Então, negando ou não, nós vamos ser submetidos a esse processo, todos nós. Então, aí vem uma questão aí de a noite do túmulo. Se aquela noite do nosso dia a dia pode, às vezes, nos assustar, né, diante de toda a nossa problemática, e a noite do túmulo? Mas com a doutrina espírita, a gente sabe que há a aurora de uma nova oportunidade reencarnatória. Da mesma forma, a gente vai fazendo esse processo. Ora estamos na erraticidade, ora estamos encarnados, e assim por diante. Continuando o texto, ele diz assim: cada nascer do sol é nova luz para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. Então, não basta um novo dia se nós não tivermos uma nova atitude. Se nós continuarmos com um processo de tristeza, né, de aquele marasmo, sem vontade para nada, não vai mudar a nossa situação. Ninguém vai bater na nossa porta e dizer: olha, vamos lá, vamos procurar um passe espiritual, vamos fazer um curso para conhecer melhor a doutrina, vamos procurar ajuda médica, né? Então, é dentro de nós, o nosso livre-arbítrio precisa, nesse momento, estar mais atuante para o bem. Então, não adianta o dia, a noite, outro dia, outra noite.
a vida vai passando, gente. Se não reformularmos nossas atitudes internas, vai chegar a noite do túmulo para todos nós. Ninguém nasce aqui para semente, né? Então, vamos tentar ver com que essas sombras, seja qual for, se dissipe através da nossa atitude, né? E nos círculos da evolução em que ainda te agitas, a claridade matinal é como se um convite sempre renovado para as obras do bem. Não tem um texto que a gente coloque aqui que não venha a questão do amor ao próximo, né? Por que será? Se vocês fizerem um exercício, qualquer que for, abrirem o Evangelho, né? Que às vezes a gente fala, deixa eu ver que mensagem. Toda mensagem é de amor. Toda mensagem é de caridade. Então, mais uma vez, esse texto está levando a gente a raciocinar que o bem, acima de tudo, ajuda a gente. Estava falando para a Leda, estava vindo para cá, estou com uma dor aqui e tal. Aí, quando eu sair, vou procurar ajuda, né? Aí eu, mas que glória, eu estou indo para casa para poder conversar um pouquinho para as pessoas que estão lá, dispostas a ouvirem. Então, assim, é uma coisa que vem, né, Leda, que a gente comentou, assim, é uma gratidão, gente, da gente poder fazer o mínimo possível, né, uma palavrinha, o que for. E aí, eu falo assim, mas, puxa vida, né, eu não sei fazer palestra, eu não tenho dinheiro, né, a gente está sempre assim, achando, poxa, olha, a pessoa faz, que lindo, mas eu não tenho essa condição. Então, trazendo aqui novamente aquelas máximas, né, tão importantes para a gente, a máxima cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha só, amar uma pessoa como a gente se ama. Né, porque tem gente que fala assim, não ligo para mim e tal. Tirando as psicopatias, né, de pessoas que não têm amor a nada nem a ninguém, né, a gente tem um instinto de conservação e a gente sempre vai procurar o melhor para a gente. Né? Então, se eu não estou bem, vou procurar um médico. Se eu estou emocionalmente ruim, vou procurar ajuda espiritual e aí vai. Então, amar o outro como a gente se ama. Né? Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente. E, na sequência, ratificando esse conceito, vem a máxima espírita. Fora da caridade, não há salvação. Né? Então, quando nós começamos nos conceitos da doutrina espírita, a gente começa assim, eu tenho que fazer. Depois, gente, vira uma necessidade para nós mesmos. Porque aquilo vai se assimilando na gente, aquilo vai tomando conta, e a gente percebe que quando eu estou falando, eu sou a que mais me beneficio. Né? Então, assim, a gente não faz para poder ter retorno, mas a gente tem. E às vezes a gente fala, eu sou tão assim, eu ajudei aquela pessoa, mas eu não recebi. Calma lá. Quem disse que não está recebendo? Às vezes há uma ingratidão, às vezes a gente não recebe dessa pessoa, mas a ajuda, ela vai vir na hora certa, na dose certa. Quem é que sabe disso? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nossos anjos guardiões, nossos benfeitores espirituais sabem do momento certo de nos ajudar, de nos acolher. E às vezes acontece assim, num bate-papo, vem uma indicação, vem um livro para a gente ler. Então, a ajuda, ela é constante, mas a gente não percebe. Né? Se a gente tivesse um raio-x, se tivesse uma audição para captar tudo que acontece, só os médiums, né? Os que possuem mediunato, mas assim, a gente não tem ideia de todos os benefícios que a gente consegue durante um dia, durante essa noite que eu falei, onde as atividades dessas equipes de benfeitores são intensificadas, tudo mais, né? Aí quando a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho condições, tal, a irmã Rosália, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, fala assim, que a caridade, ela se coloca de várias maneiras, e aqui ela fala da caridade moral, e eu achei muito bacana, eu coloquei, né, que vocês já devem ter lido, mas trazer para esse texto, saber calar
para que outro mais tolo possa falar. Né? Vocês já tiveram numa rodinha, né? Numa festa, num evento qualquer, e sempre tem aquele que gosta de um holofote. Às vezes está falando uma tremenda besteira e você está... Tempo atrás, 1 mês e meio, 2, infelizmente eu ouvi, sabe? E aí, graças a Deus, tive um pouquinho de sabedoria para não comentar nada, porque não era o momento e a pessoa não tinha ouvidos de ouvir. Falava-se de uma moça que estava grávida, que engravidou por um processo científico de inseminação, mas o bebê ia precisar sofrer uma cirurgia, e estava assim, sabe? E eu falei, meu Deus, que disposição, né? Ela quer essa criança. E eu assim, louvando, que coisa linda. E ele assim, e eu pergunto, onde começa a vida? Então, eu falei assim, poxa, ele querendo dizer, né? Estava na hora dela tirar essa criança ou qualquer coisa do tipo, né? Então, não era a hora, né, de eu falar ali, quem sabe um dia, né? Mas ainda não está preparado. Então, às vezes a gente precisa, né, ouvir em determinados momentos, ter sabedoria para ficar calado. Também saber fazer-se surdo daquela palavra irônica. Sabe aquelas pessoas que só querem falar mal, insinuações, tal, né? A turminha lá de casa, assim, brinca assim, mãe, às vezes a gente tem que fingir demência, né? Então, assim, se fingir de surdo, para que aquilo não nos atinja. E também aquele sorrisinho, né, de pessoas que se consideram muito acima. Então, assim, a caridade material, às vezes, é a mais fácil que se tem para fazer. Agora, a moral é a mais difícil, né? Então, sempre lembrando também daquela passagem do óbolo da viúva, quando se fala, né, óbolo era uma moeda de um valor insignificante. Então, Jesus, usando sempre aquela vontade de ensinar aos discípulos, ele via na doação os ricos deitarem várias moedas, né, aquilo que para eles não iria fazer falta, o tal supérfluo. E a viúva, com 2 moedinhas, deposita ali aquilo que até era necessário para ela. Então, ele chama a atenção dizendo, olha, qual é o valor ali? Aquele que deitou mais moedas, mas que não vai fazer falta, ou aquela que se despojou, né? Então, assim, que a gente possa fazer a nossa caridade material, mesmo quando aquilo, vou doar porque não me serve mais. Mas quanta coisa a gente olha que está faltando para o outro, e que mesmo a gente usando, a gente pode se desfazer, né? Então, aquele desapego às nossas coisas. Então, essa questão aqui da obras do bem, a gente precisa refletir sempre. Toda palestra falar para que a gente possa sair da nossa zona de conforto e praticar mais esse amor ao próximo, né? Se colocando no lugar deles. A infinita bondade do céu se apagou a lembrança temporariamente, a fim de que o esquecimento te valorize a movimentação da consciência sempre livre para esconder. Então, a infinita bondade do céu te apagou a lembrança temporariamente. Aí vem aquela questão, né? Por que nós não lembramos de nada? Muitos anos atrás, uma pessoa revoltada, né, estava passando uma situação difícil, aí fui tentar falar para ela, olha, mas isso aí pode ser uma provação, tal. Ela, não, como assim? O que outra pessoa fez, eu vou ter que pagar? Eu, não, bem, não é outra pessoa, não. É você com uma outra roupagem, né? E ela é inconformada, mas por que eu não lembro? Por que eu não lembro? Aí está aqui o texto dizendo assim, que nós iríamos nos sentir ofuscados. E aí a gente ainda coloca envergonhados, se soubéssemos daquilo que nós fizemos no passado, né? Então, a lembrança do passado só iria fazer com que as relações ficassem mais complicadas. Já pensou se eu sei que o meu filho foi um malfeitor, ou que eu fui um malfeitor, uma malfeitora para o meu filho? Né? Então, assim, as relações não seriam como as que Deus, né,
quer que a gente tenha esse esquecimento em nosso próprio benefício. E outra coisa, que mérito teríamos se a gente tivesse conhecimento? Opa, então eu fui muito gananciosa nessa, né? Não, a gente tem que ver através das nossas inclinações, porque nós temos intuição do que nós fizemos no passado. Através do quê? Das nossas tendências, das nossas inclinações, que já mostram aquilo que nós precisamos corrigir. Então, para que lembrar? Então, não é um malefício, é um benefício que o Criador nos dá para que temporariamente a gente se esqueça. Aí a gente retorna. E quando a gente retorna? Passa-se todo um filme, né? Uma recapitulação daquilo que nós fizemos no passado. E aí vai vir uma ansiedade, né? Se a gente já tiver condições morais para isso, de corrigir aquilo que nós não fizemos, ok, na outra encarnação. Entendeu? Então, assim, cada vez que a gente vê que tem uma tendência negativa, vamos tentar corrigir. Fácil? Não, não é fácil. Mas com a ajuda da doutrina espírita, nosso amadurecimento espiritual, nós vemos a necessidade que a gente tem de melhorar a nós mesmos, né? Então, cada vez mais a gente vai também desenvolvendo a inteligência, né? Então, fala assim, poxa, inteligência e a moral não tem uma vez. Obrigada, Silvinha. Então, a gente vai se desenvolvendo, né? Senão nós estaríamos estagnados. Então, cada vez que a gente encarna, é para que a gente possa se desenvolver melhor. Tem uma questão aqui que eu queria, assim, dar uma pincelada a respeito de retroceder. Olha, a gente pode retroceder em termos materiais, financeiros, mas aquilo que nós somos, ou estagnamos ou desenvolvemos. Porque eu já ouvi até mesmo em casas espíritas dizendo assim, a pessoa regrediu, né? Não espiritualmente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente ter isso bem claro. Vamos supor, meu filho estuda numa escola muito boa, Bandeirantes da vida. Mas ele cabula a aula, ele falta nas provas, né? Então, eu estou dando uma chance, Aí eu falo, filho, peraí, você repetiu de novo, né? Você não está querendo acompanhar? Vou te colocar numa escolinha estadual. Sempre gosto de dar esse exemplo, sabe? Para as pessoas poderem entender que a pessoa é a mesma. Aquilo que ela tinha de inteligência, de moral, permanece o mesmo, só mudou de escola. Aí lá vai começar a ver os problemas, né? E aí vai falar, peraí, eu quero voltar, eu quero progredir. Então, assim, esse retrocesso que existe não é espiritual. Aquilo que somos, somos. E quando desencarnarmos, também não vamos virar santos. A gente vai levar aquilo que nós conquistamos aqui. Né? Então, a gente tem uma mania de falar, a pessoa aqui, vou pedir para ela lá, né? Se tiver em condições esse espírito, através desses serviços intercessórios, muito bem, mas não vai ficar santificado de uma hora para outra. Nem se o Papa, né, falar, olha, vou lá santificar. Isso mesmo. Cada pessoa que te busca é alguém que regressa de longe para auxiliar-te na edificação da felicidade ou para auxiliar-te no aprimoramento interior que necessitas desenvolver. Gente, nós não temos a mínima ideia de como a espiritualidade trabalha para nos auxiliar. Então, assim, a gente sabe que nós temos nossos espíritos benfeitores, não é? Mas a gente não faz ideia como é estruturado os nossos benfeitores encarnados. Então, às vezes, pessoas que passam pela nossa vida, às vezes tem os da família, né? Tem aqueles casamentos missionários, né? Tem aqueles benfeitores, mas também fora dela. Nós temos várias pessoas que cruzam o nosso caminho, e como a Silvia colocou, ninguém está aqui por acaso, né? Nós todos temos uma interligação. E, às vezes, a gente fala, nossa, olha, vem uma funcionária simples me ajudar. Aí você desencarna.
ela está numa condição espiritual muito superior a você, né? Então tem uma passagem que fala a rainha da França, né? Que ela dá o depoimento dela que ela era uma rainha, mas nem o cortejo dela foi uma coisa assim, ela ficou, né, chocada que tudo aquilo que ela tinha de bens, de posses e de poder aqui na terra, não acompanharam, mas nem no túmulo. E quando ela chega na espiritualidade, pessoas que estavam hierarquicamente muito abaixo dela, tinham uma posição de destaque. Por quê? Por causa da sua evolução moral. Pessoas que trabalharam, que sofreram aqui na terra, que passaram várias necessidades, mas nunca perderam a fé, a confiança, trabalharam em prol dos outros. E aí vai para a espiritualidade com aquilo que elas conquistaram, os seus bens maiores, né? Seu desenvolvimento moral e espiritual. E aí no texto começa a falar que todo problema que nos preocupa, sombras do passado, tudo que nós passamos aqui, é por conta de uma lei. A gente ouve lá a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, na física. E a lei moral correspondente, causa e efeito. Então, se nós estamos passando por problemas, é um efeito cuja causa nós mesmos procuramos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causa das aflições. Se não foi nessa, foi na anterior. Então, assim, porque Deus está fazendo isso comigo? Deus não fez nada, não. Nós é que fizemos, através das nossas atitudes. Então, essa lei de causa e efeito é perfeito. Se sofremos, há um porquê. Ou é uma prova para nos alavancar, ou um resgate do passado, né? Então, uma expiação que nós mesmos procuramos do passado. E a gente tem que agradecer. Agradecer o sofrimento. Sermão do Monte. A gente não lê e fala, nossa, olha que lindo isso. Para quem Jesus veio? Ele veio falar para os sofredores, prometendo o quê? O reino de Deus. Então, quando nós estamos diante de um sofrimento que foi causado por nós mesmos, nós devemos agradecer a oportunidade. Porque nós não sabemos o que pode acontecer se fosse diferente. Se a gente brincar, né, aqui de espíritos cuidando de encarnações, nós não vamos pegar um assassino e na outra encarnação, vamos dar poder, né? Então, às vezes, essa expiação necessária para burilar esse espírito, para que ele não caia novamente em tentação, não sucumba novamente. Então, toda prova, toda expiação, né, é para o nosso próprio benefício. Vale-te das bênçãos do ouvido, quer dizer, do esquecimento temporário e dos valores potenciais de cada dia, trabalhando em favor da própria elevação, porque mais tarde a memória ser-te-á restaurada no santuário interno e abençoarás a dor e a luta de agora, por preciosos recursos de reajuste, concórdia e sublimação. Então, ao lado do mal, existe um remédio. Só depende de nós encararmos essa vida de uma forma mais tranquila, mais suave, nos resignar, né? Porque não adianta a gente sofrer reclamando, né? Então, sofrer não é gostoso. Todo mundo gostaria aqui de ter uma vida suave, tranquila, né? Ninguém quer o sofrimento. Mas quando ele aparece, não é porque, é para quê? Para a gente se transformar internamente. Então, assim, o dia, a noite, a renovação, a recapitulação vai acontecendo em nossa vida como uma dádiva de Deus. Agora, como encaramos isso depende do nosso livre-arbítrio, né? Se vamos dar murro em ponta de faca ou se nós vamos nos submeter e dizer, Senhor, o que precisa de mim? O que eu posso fazer? Perdoe as minhas faltas. É isso que nós temos que nos colocar, né? Com humildade diante de
todas as situações problemáticas e tudo mais. E outra coisa que é interessante, né? Se a gente sofre, pode ter certeza, olhe para trás, alguém sofre mais do que a gente, né? Então, é claro que não é para menosprezar as nossas dores, porque cada um sabe o que dói em si, né? Mas é para que a gente tenha esse conhecimento de que a dor, às vezes, é necessária. E tentar levar um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Que eu hoje falei, hoje eu estou com dor, mas, sabe, ainda assim, a gente tem que sorrir. E, para encerrar aqui, outro dia eu recebi um WhatsApp e até procurei melhor no Dr. Google, né, falando sobre essa metáfora. E eu achei assim, a casa dos 1000 espelhos. Então, diz que numa cidadezinha existia um local com 1000 espelhos. E um dia, o cachorrinho passando, um cachorrinho saltitante, viu a portinha aberta e entrou. E ele se deparou com outro cachorrinho feliz e saltitante. Ele estava se vendo no espelho. Ele olha para o lado, ele fala, que lugar incrível, cheio de cachorrinhos bonitinhos, brincando, tal. Com certeza eu vou voltar mais vezes aqui. Saiu feliz, feliz, feliz. Outro dia, já entra um rabugento, cachorrinho enfesado, né, que morde canela, e começa a se deparar com 1000 cachorrinhos horrorosos, rosnando, né? Aí ele falou, Deus me livre, não quero vir mais aqui, só tem cachorro ruinzinho aqui, né? E saiu e nunca mais voltou. Então, o que a gente quer nesse espelho da vida pra gente? Quando a gente ataca uma pedra, o que vem para nós? Outra pedra. Mas e se a gente oferece uma flor? A gente recebe. Né? Então, assim, que a gente possa olhar nesses 1000 espelhos e que estejamos, apesar dos nossos problemas, com um sorriso no rosto, com a satisfação de ajudar as pessoas. Né? Então, que fique aqui essa metáfora da casa dos 1000 espelhos e ver o que vocês querem que a vida dê para vocês. Rosnadas ou latidinhos gostosos, né? Então, fica aí a mensagem. Obrigada pela atenção. Agora é aquele momento que vocês podem participar, fazer uma pergunta, alguma colocação. Alguém gostaria? Querem vidraceiro na casa de vocês? Posso indicar. Olha aí, ó, eu queria um vidraceiro. Isso que é legal, gente, ó. Quando a gente brinca, vocês sorriram, né? Sorriram, porque a gente tem essa disposição interna dentro da gente. Porque se eu ficar com cara feia e olhar no espelho, não vai resolver, né? Agora, se eu sei que um dia passa, eu posso tentar fazer alguma coisa para sair daquilo, né? E lembrando, a prece, quando a gente não tem outra saída, poxa, eu não tenho nada que possa me ajudar, a prece. Lembra que a gente falou da última vez, da serenidade? O que eu posso mudar? O que eu não posso mudar e aceitar? Então, assim, passar no espelho e dizer, ontem eu não sorri, mas hoje eu posso sorrir, né? Porque o problema vai continuar igual. É o leite derramado no fogão que você vai limpar com raiva e vai doer mais, ou vai limpar com tranquilidade e rapidinho passa um pano aqui e fica, né? Então, como a gente encara a vida, né? Vamos olhar nesse espelho e sorrir. Vou cobrar. Essa metáfora do espelho, ela nos lembra, né, da questão da nossa sintonia, né? Lembrar que nós temos aí a nossa mente, o nosso pensamento, ele se conecta com aquilo que a gente quiser, né? Como uma rádio, né? Se eu quero ouvir uma FM, eu me conecto com aquilo e me alimento daquilo.
né? Então, se a gente não lembrar disso, da onde nós estamos colocando o nosso pensamento, né? A gente pode continuar alimentando a nossa dor, as nossas tristezas, a gente pode perder a oportunidade da caridade, né? Quando a gente julga, quando a gente critica, além da gente fazer muito mal para a gente, quando a gente está julgando alguém, a gente está fazendo mal para aquela pessoa também. Então, essa metáfora, ela nos lembra isso, né? E que a gente, então, se fortaleça e se torne capaz de sempre escolher a luz, né? Estou com dor, mas eu vou respirar profundamente, eu vou pedir uma inspiração, eu vou buscar força, eu vou contar até 10. Né? Cada um vai encontrando um caminho para essa transformação. Né? Obrigada, Sandra. Muito bem lembrado, Silvia, porque a nossa sintonia é que estabelece a nossa companhia espiritual. Então, fundamental essa lembrança, né? Para a gente sempre deixar a nossa anteninha sintonizada com a espiritualidade que possa nos beneficiar, não aquela que, né, querendo nosso mal. Obrigada, gente. Boa tarde, viu? Agradecidos, né, que somos dessas palavras que nos inspiram e que vai fazendo com que a gente vá refletindo, né, agradecidos dessa amorosidade que nos envolve. Aqui, enquanto vamos nos abrindo para o aprendizado, os mentores queridos, eles vão aproveitando a nossa disponibilidade interna e vão nos amparando e vão cuidando da gente já desde o momento que entramos aqui. Então, agora é um momento em que nós podemos aproveitar para dividir com os nossos irmãos que não estão aqui, né, essa bênção que estamos recebendo. Vamos aproveitar esse momento para que, com as nossas sintonias, nós possamos contribuir para a transformação do nosso planeta, né? Sabemos que o nosso planeta, ele só fará o seu processo de transformação para um planeta de regeneração a partir da transformação interna de cada um de nós. Então, vamos, com esse propósito de amor, com esse sentimento enorme de gratidão, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus e pedir ao nosso Mestre, ao nosso guia, ao nosso governador, que ele envolva o nosso planeta, que ele possa abraçar o nosso planeta, emanando toda a sua luz de proteção, de paz, de cura. E que essa amorosidade de Jesus possa chegar em todos os continentes, possa tocar todos os corações, encarnados e desencarnados. Que essa amorosidade de Jesus possa envolver e proteger os nossos irmãozinhos que se encontram em uma situação de sofrimento extremo, seja porque perderam suas pátrias em zonas de conflito, sejam porque perderam seus lares, sejam porque ainda se encontram em países onde a fome e a sede ainda matam. Que as bênçãos de Jesus fortaleça cada coração, que o recurso possa chegar, o alimento possa chegar para os nossos irmãos. Vamos pedir as bênçãos de Jesus para os nossos irmãozinhos que se encontram no nosso país, em situação de rua. Que esses nossos irmãos sejam amparados por seus anjos guardiões. Que os benfeitores possam direcionar para cada um desses nossos irmãos o recurso necessário para resgatá-los, para ampará-los, para socorrê-los e minimizar tanta dor. Vamos pedir que Jesus ilumine os nossos lares, os lares dos nossos vizinhos
que Ele fortaleça os nossos familiares para o despertar para os verdadeiros valores da vida, para a perseverança na paz. Vamos pedir que Ele ilumine cada um de nós neste propósito, que abençoe esta casa e que todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, possam receber o lenitivo, o amparo e a proteção. E assim, vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos mentores queridos dessa casa, aos nossos anjos guardiões que nos fortaleceram para que pudéssemos estar aqui. Agradecer profundamente, com imenso amor, e pedir licença para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Graças a Deus, que assim seja. Então, agora nós vamos preparar a sala dos passes. Nós pedimos que vocês aguardem, né, procurando manter a sintonia. E daqui a pouco a gente, então, vai iniciar os passes. E depois dos passes tem a água fluidificada. Obrigada a todas pela presença. Que cada um leve o afeto aqui de todos os trabalhadores dessa casa. Um beijo no coração de todos. Até mais.